Alunos, tudo bom com vocês? Rapidinho aqui para ampliar. Hoje a gente vai falar sobre um bloco econômico da tarefa da aula anterior, lembra? Na aula anterior eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? E essa pesquisa, ela continha o, o conteúdo exatamente que seria falado nessa aula nossa, certo? Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é sobre a SADC, ou como muitos falam, SADC, né? Não tem nenhum erro aí se eu usar o termo SADC ou se eu falar SADC. Na tarefa que eu pedi na aula anterior, continha as seguintes perguntas. Pesquisa no caderno de geografia, que eu tenho certeza que vocês fizeram. O que é a SADC? Quais os principais objetivos da SADC? Qual o país mais industrializado da SADC? O que foi o apartheid e qual a relação da segregação racial, lógico, né, com problemas econômicos da África do Sul? Bom, nós durante essa aula responderemos todas essas perguntas. Mas antes de mais nada, a gente tem que saber que a SADC é um bloco econômico da parte austral da África, tá? Então, o que é a SADC? Bloco econômico que é composto por países da África Austral. Ah, professora, mas o que é a África Austral? A África Austral é a parte sul do continente africano. Eu queria que vocês não confundissem parte sul do continente africano, parte austral, com África do Sul, país, beleza? O que acontece às vezes é que a gente acaba confundindo por ouvir falar tanto em África do Sul, a gente acha que é a parte sul do continente. E não é. A África do Sul é o país da África mais industrializado da parte austral, lembrando, da parte sul, dos que compõem a SADC e que passou por um processo muito dolorido, doloroso, né, para a população, que foi o apartheid, que foi essa divisão entre brancos e negros que acabou promovendo um subdesenvolvimento absurdo no continente, além de violência muito grande, tá? Quais são os principais objetivos da SADC? Integrar esses países da África Austral. O que é integrar? Fazer com que eles se unam. Lembra que nós falamos na aula anterior, nas aulas anteriores, hoje é impossível nós trabalharmos com o conceito de país de forma individualizada. Não tem como. Hoje os países eles trabalham de uma forma conjunta. A ideia da união faz a força, né? Vivemos num mundo globalizado. A ideia de globalização é a ideia de união. Se eu penso só, com certeza o meu país ele não vai ter o desenvolvimento necessário, tá? País mais industrializado da SADC, como eu já falei para vocês, é a África do Sul. E, como eu já também falei, não confundam a África do Sul com a África Austral. A África Austral, parte sul do continente africano. A África do Sul, um país da parte sul do continente africano. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Aí eu coloquei aqui, SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África do Sul. Esse é o significado dessa sigla, né? O que significa SADC? Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ou parte sul da África. É um bloco econômico formado pelos países da África Austral, que são eles África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesotho, Bancar, Malawi, Maurícia, Zimbábue, Namíbia, Suazilândia. A Suazilândia ela tem um problema gravíssimo, é um país da parte austral da África que tem um problema gravíssimo relacionado ao HIV. A expectativa de vida dessa população é muito curta, porque o HIV ele é um vírus que tomou conta dessa população. Eles não sabem ainda, no século XXI, lidar com isso, né? Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Ah, professora, mas esses países eles têm nomes muito diferentes. Esses países são os países que compõem a parte austral. Lembra lá no oitavo ano, quando a gente trabalhou a África? E eu falei para vocês que a África é dividida em África do Norte, onde a gente tem países mais desenvolvidos, que a gente também chama de África branca, né? E a gente tem a parte sul do continente, ou a parte austral, que é composta por países que a gente chama de África negra. Ou o que é isso? Países menos desenvolvidos, tá bom?
Então, aqui eu dei o exemplo dos países que compõem esses blocos econômicos. Qual é o maior objetivo desse país? Se unirem economicamente, tá? Eles precisam se unir. Eles vêm passando, né, desde a época da colonização, e a gente vai falar isso lá na frente um pouquinho, por problemas gravíssimos ligados a essa exploração do seu solo e a todos os conflitos que acontecem. Toda a pobreza, todo o conflito, né, a doença, a miséria, de fato, a fome. Então, o que, que eles fizeram? Eles se uniram para tentar fazer uma cooperação, a gente chama de Comunidade para o Desenvolvimento e Cooperação também da parte austral da África, tá bom? SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África, está no livro de vocês, nas páginas 39 a página 43. Eu quero que vocês, antes de mais nada, peguem o livro, abram o livro. Nós vamos trabalhar olhando esse livro o tempo todo. Eu coloquei aqui nos slides os mapas que a gente tem aí no livro e eu tentei tirar aquilo que é realmente mais relevante, mais importante para a gente poder trabalhar, tá? A Comunidade do Desenvolvimento da África Austral, SADC, é uma comunidade econômica regional criada e gerida por países da parte sul da África, ou parte austral. Tem como objetivo promover a cooperação econômica, social, política e de segurança entre os países que compõem esse bloco. Então, esse é o objetivo maior: promover segurança, promover cooperação, promover auxílio entre esses países que compõem o bloco, que são países que sempre sofreram muito dentro do continente africano. Eles se uniram para tentar se auxiliar mesmo economicamente, tá? A SADC, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, é um bloco econômico que foi criado em 17 de outubro de 1992 por meio da união de alguns países do sul do continente africano. Então, não é um bloco tão antigo assim, né? Foi criado em 92 com esse objetivo aí de se auxiliar, tá? Eles estavam precisando mesmo se auxiliar economicamente e socialmente. A gente não pode esquecer que essa parte sul do continente africano é a parte mais devastada, tanto na economia quanto no social, né? Eles são debilitados em relação à própria saúde, como eu falei para vocês. Suazilândia, se vocês tiverem a curiosidade, pesquisem, e vocês vão ver que ainda no século XXI a expectativa de vida deles é baixíssima, porque eles têm inserido no continente, dentro do continente africano, e principalmente no país, o HIV como sendo um forte vírus que mata, assim, assustadoramente a população que vive nesse país, porque eles têm algumas crenças religiosas que os impedem de crer de fato no que é. Então, a gente percebe que eles precisam de apoio econômico, cultural, social e ligado ao quesito saúde, tá? Então, esse é o objetivo, essa união. A gente tem aí, ó, esse bloco econômico visa reduzir a dependência da África Austral com as demais economias mundiais, como faz entre os países que compõem o bloco, tendo em vista todos os conflitos que existiram na região. Eu coloquei assim: lembre-se do continente africano no 8º ano que nós trabalhamos. Vamos fazer uma recapitulação, né? Às vezes a gente acaba esquecendo mesmo, passou o tempo, mas para a gente entender o que é esse bloco econômico, a gente precisa lembrar dessa nossa aulinha do 8º ano. No próximo slide, eu coloco um mapa, né? O mapa da África Austral. E eu queria que vocês, desculpa, o mapa da África do Sul. E claro, a gente vai entender o que é a África Austral e o que é a parte norte do continente africano. Lembrando lá do nosso 8º ano, rapidamente, esse continente africano, ele é o único. Lembra lá na aula do 8º ano que eu falava assim para vocês? Olhem o mapa do continente africano. Ele lembra o que a vocês? Parando para olhar esse mapa, eu percebo que ele me parece, a grosso modo, num olhar muito rápido, ele me parece uma colcha de retalho. E de fato lembra. Olhem bem para ele. Esse mapa, ele tem linhas de fronteiras que seguem uma retilinidade, são retas, olha só, são linhas retas. Como é que o continente africano ele foi colonizado, né? Vamos também fazer uma recapitulação breve. Ele foi colonizado pelos europeus de uma forma muito intensa, pelos ingleses,
que tinham um interesse enorme nas riquezas do subsolo do continente africano. E eles não pensaram duas vezes no momento da colonização em dividir o continente africano de acordo com seus critérios, que eram critérios estritamente pessoais. Eles não levavam em consideração que em regiões haviam tribos distintas que tinham inserida nessas tribos, lógico, etnias distintas, línguas distintas, religião distinta. O que os colonizadores europeus fizeram? Pegaram, dividiram a África de acordo com o que eles queriam e inseriram dentro dos países que eles criaram de uma forma muito arbitrária, com essas linhas de delimitação, eles inseriram povos distintos para promover o quê? O conflito. Era o que eles mais queriam. Se esses povos promovessem entre si conflitos e a pobreza de fato se instaurasse, eles conseguiriam o domínio do subsolo africano, que é um subsolo rico em ouro, em prata, em cobre, em diamante. Lembra que ano passado eu falei para vocês, assistam o filme Diamantes de Sangue. Vai mostrar de uma forma muito intensa o que, de fato, os colonizadores, de uma forma muito específica, os ingleses, queriam no continente africano. Eles não queriam promover o desenvolvimento do continente, muito pelo contrário, eles queriam promover o subdesenvolvimento para que o domínio ele acontecesse de uma forma muito mais fácil. Então, nós temos aí um continente africano regionalizado como se fosse com reguinha, pegou e botou retinho, não respeitou limite natural, não respeitou etnias que não podiam viver dentro do espaço. Lembra do conflito em Ruanda, daquelas duas tribos que não podiam ficar juntas de jeito nenhum e ficaram, e tantos outros conflitos dentro desse continente. Percebemos, então, que a parte sul do continente africano é a parte que mais sofre ainda até hoje com resquício de todos esses problemas. A parte sul do continente africano é a parte austral que a gente está estudando desse bloco econômico. Tá? No próximo mapa, a gente vê aí o que é essa parte austral que nós estamos tanto falando em relação a esse bloco econômico. É o mapa da SADC. Essa parte verdezinha aí do mapa é a parte austral do continente africano, ou a parte sul do continente africano. Essa parte é a que a gente falou, né, dos 17 países que compõem o bloco, que são países que têm problemas econômicos, sociais, políticos gravíssimos, que se uniram com o objetivo de se auxiliar mesmo, de juntar, de poder promover ao outro o auxílio e receber o auxílio também. Tá? Dentro desse contexto de SADC, nós temos um problema gravíssimo que nós vimos lá no exercício inicial, que foi o apartheid. Mas o que foi isso? No livro de vocês, o autor ele trabalha de uma forma específica com o apartheid e logo lá na frente no exercício ele pergunta o que é. Então, para a gente finalizar, né, já ir finalizando essa aula, eu quero que vocês entendam que a África do Sul é o país da África Austral que viveu um problema muito grave. Lembrando que a África do Sul é o país da África Austral com o maior desenvolvimento econômico e industrial, tá? De todos os problemas, mesmo assim, ainda que tem o maior desenvolvimento econômico e industrial. A gente não pode esquecer uma passagem histórica que marcou muito a parte esse país da parte austral da África, que foi o apartheid, que quer dizer segregação racial. Toda vez que eu falar para vocês segregação, lembrem-se separação. Eu vou segregar, eu vou separar. É uma palavra que vocês já ouviram eu falar várias vezes em sala de aula. Quando eu falo de segregação do espaço, né, eu falo de separação. Então, o que foi esse apartheid? Esse apartheid ele gerou sérios problemas socioeconômicos para a África do Sul, é lógico, porque por um tempo muito, muito longo, dentro da África do Sul, negros e brancos, e por isso eu falo de segregação, eles não podiam conviver dentro de um único espaço. Negros num lado, brancos em outro. Foi tão cruel, essa segregação racial ela foi tão cruel que ela dividia espaços dentro do país. Ônibus que só levava branco, que só levava negro, missas só para branco e só para negro,
espaços na rua em que negros podiam trafegar e brancos podiam trafegar. Eles têm relatos até de bebedouros públicos, em que negros não podiam pôr a boca ou chegar perto, só os brancos podiam utilizar. Então, vocês imaginem um país que foi segregado, que foi dividido por um tempo, quantos problemas econômicos, né, esse país não passou. Lá na frente a gente vai ver que Nelson Mandela ele entra para tentar finalizar, de fato, esse apartheid. Então, lendo lá no texto, né, do meu livro, vai ter esse nome, Nelson Mandela. Quem foi ele? Foi o responsável pelo fim dessa segregação racial na África do Sul, do apartheid. Né? Logo após do fim do apartheid, ele vence, né? Ele entra no meio político, ele acaba ganhando, ele auxilia a África do Sul nesse processo de reintegração, porque eles saem de uma segregação e se reintegram de uma forma única dentro do continente, tanto brancos quanto negros. Mas o que isso acarretou de negativo e por que esse apartheid ele é falado quando a gente fala de SADC? Porque vocês imaginem o que é por anos a fio um país estar dividido por questões raciais que geraram problemas gravíssimos socioeconomicamente falando. Tá? Se eu falo para vocês que a África do Sul, dentro da SADC, ainda é o país mais industrializado, né? E que tem um desenvolvimento econômico melhor, era para ele ser melhor ainda se essa segregação racial não tivesse acontecido. Tá bom, queridos? Eu vou passar mais uma vez o slide. Podemos concluir, então, que blocos econômicos são muito importantes para o desenvolvimento de países de uma forma geral. SADC foi muito importante para o continente africano, pois esse continente possui sérios problemas socioeconômicos, seríssimos, tá? Então foi muito importante, lembrando, né, aquele jargão que eu falo muito para vocês, a ideia do bloco econômico da união faz a força. A união faz a força. Países que se unem em bloco econômico têm uma força muito maior. E, claro, a parte sul do continente africano não podia ficar de fora desse contexto, tá? Bom, para a nossa próxima aulinha, eu quero que vocês deem uma lida nos blocos econômicos da América, páginas 50 a 52, tá bom? Que é o que a gente vai falar na nossa próxima aula. Eu quero que vocês deem uma lida, então a nossa tarefa vai ser leitura das páginas 50 a 52, os blocos econômicos da parte do continente americano. Vamos falar da NAFTA, vamos falar do Mercosul e vamos falar de como é que eles se formaram, essa composição, quais são as características, tá bom? Então, leiam aí NAFTA, que hoje a gente chama de USMCA, e a gente vai entender na próxima aula por que mudou de nome, e leiam também o que foi o Mercosul e qual a importância do Brasil inserido nesse bloco econômico, tá bom? Então, beijinho, meus queridos, saudade de vocês, saudade das nossas aulas, saudade dos questionamentos de sala de aula, tá bom? Beijo e até a próxima aula.